Olá, tudo bem? Eu sou o James aqui do Segurança Descomplicada e hoje eu vim trazer um vídeo sobre o que é o pfSense. O que seria então esse tal do pfSense? O pfSense ele é um software utilizado como firewall que ele é open source, ou seja, ele tem toda a codificação dele, todo o programa ele é aberto, então qualquer um pode baixar e qualquer um pode personalizar esse software também. Isso é o que faz ele ser o firewall hoje open source mais utilizado no mundo. Por quê? Porque muitas empresas acabam pegando esse software, customizando, melhorando o layout e as funcionalidades dele e vendendo como se fossem delas. E também muita gente baixa para testar, acaba baixando para testar, para ver como é que funciona, para aprender até algumas funcionalidades de firewall e acaba que continua usando ele para sempre. Então por isso que ele é o firewall open source hoje mais utilizado no mundo, justamente por ele ser completamente livre, qualquer um pode baixar sem custo algum e instalar onde quiser. E o pfSense hoje ele já pode ser chamado de UTM. Ou seja, o pfSense engloba várias funcionalidades de segurança dentro de um mesmo equipamento. Essa que é a categoria de um UTM. Você não precisa ter, por exemplo, um equipamento fazendo cache, um equipamento fazendo a parte de antivírus de gateway, um outro equipamento fazendo a parte de proxy. Então você tem tudo isso dentro de um único equipamento e isso é chamado do Firewall UTM. Hoje o pfSense, a indicação dele é para ser utilizado em pequenas ou médias empresas. Eu vou falar um pouquinho melhor mais para frente do porquê que, na minha opinião, ele deve ser utilizado só em pequenas ou médias empresas, mas esse é um assunto um pouco polêmico. A gente também tem empresas bem grandes utilizando hoje o pfSense, mas com os prós e contras que eu vou passar daqui a pouco, eu vou explicar um pouquinho melhor do porquê que eu acho que não deve ser utilizado em empresas um pouco maiores. As funcionalidades que ele é mais utilizado hoje são, por exemplo, o roteador, ele pode atuar como um roteador da rede, fazer todo o serviço de DHCP, fazer a entrega de VLANs e todo esse tipo de coisa diretamente no pfSense. Ele é utilizado também como um concentrador de VPN, ou seja, várias máquinas podem ter lá um cliente de VPN instalado, por exemplo, um OpenVPN, e elas fazerem a conexão direta, fazer ali um túnel de VPN direto com o pfSense, ele atuando como um concentrador para permitir que essas pessoas entrem na rede interna. Ou também como um VPN site-to-site, né? Um firewall pfSense conectando com outro firewall e fechando uma VPN. Independente se ele é pfSense ou não, também é possível ser feito. E também é utilizado bastante para isso. Uma coisa que ele é bastante utilizado também é como um servidor de proxy, ou seja, ele fazer o intermédio entre os clientes internos e os sites da internet. Isso é usado bastante como um modo de fazer o controle do acesso, fazer o bloqueio ou permitir alguns sites na rede ou algumas categorias, né, que é possível de fazer também, ou para fazer a melhoria no desempenho da rede, ou seja, ele pode fazer um web cache, ele salva informações dos sites e ao invés do cliente precisar chegar até o site para obter a informação, o pfSense já vai ter essa informação guardada no disco dele, então vai ser um acesso muito mais rápido para obter essas informações. Ele otimiza muito o acesso porque ele não precisa chegar mais até o site, né? Ele precisa chegar apenas até o pfSense e o pfSense já vai ter uma cópia que vai poder fornecer essa informação muito mais rápido para esse cliente. Outra coisa que ele é utilizada também é como um Captive Portal, ou seja, você tem lá uma rede Wi-Fi e você quer liberar ela para visitantes. É possível o pfSense fazer a gestão de um portal, aqueles portais quando você vai num local público, daí você quer usar o Wi-Fi, e daí ele não tem uma senha, você conecta no Wi-Fi e ele aparece um portal para você criar um usuário, para você usar o usuário que você já tem. Então ele tem essa função de Captive Portal também que é bastante utilizado. E ele pode ser utilizado também para fazer o Traffic Shaping, ou seja, fazer ali o limite de banda que cada usuário pode usar, o limite de pacotes e tal, esse tipo de coisa ele pode ser usado também. Tudo com base em perfis que fizeram um login. Então vamos lá, agora a gente já sabe o que é esse tal desse pfSense. Agora vamos falar aqui alguns pontos positivos e alguns negativos dele. O primeiro ponto positivo, mas também que eu vou citar ele depois como negativo, ele é o fato dele ser um firewall open source, ou seja, o fato dele ser open source é muito bom, porque ele otimiza os custos no início, você já vai ter um firewall sem precisar investir muito pesado nisso, então isso já vai estar melhorando muito a segurança, vai dar muitas funcionalidades ali, como eu falei, a parte de roteamento, VPN, você consegue fazer tudo nele, e de forma gratuita, abre aspas, a parte gratuita é a parte do software, então o hardware e tudo você ainda vai precisar fornecer. Você vai ter o serviço de manter ele atualizado, funcionando, tudo isso você ainda vai ter que fazer. Mas o software para você baixar e instalar, ele é gratuito. Segundo ponto positivo, ele é muito fácil de mexer. Ele é bem intuitivo,
É uma interface simples, é uma interface bonitinha, você consegue fazer a personalização da sua interface, você tem muito conteúdo no próprio YouTube, cursos, então o fato dele ser gratuito também, que qualquer um pode baixar, testar, estudar em cima dele, também é um ponto muito positivo. Como eu citei antes, ele também possui a função de pfSense. Para quem usa servidor em cloud, sabe que quando você tem lá uma máquina na nuvem, você precisa fornecer a segurança para essa máquina. Uma AWS, uma Azure, ela te fornece a segurança lateral. Caso uma máquina seja infectada, uma máquina não pode passar para outra, um usuário não pode passar para o outro. Mas a segurança do acesso à tua máquina é você que tem que fornecer. E ela até fornece alguns serviços de firewall que você pode pagar por uso. Você paga por banda que é utilizada para fazer essa conexão de VPN da tua rede interna com a tua máquina da nuvem. O que é o problema disso? Você paga por uso de banda. Então, quando você tem muito tráfego através dessa VPN, acaba se tornando muito caro. E aí que o pfSense pode ser uma solução. Por quê? Porque você pode colocar uma máquina direto lá na nuvem, você vai pagar o uso de uma máquina, assim como você paga das demais máquinas que você tem, e você instala o pfSense nela e faz a VPN direto com a sua máquina da nuvem. Então, você não vai estar pagando mais por banda, você vai pagar apenas pela máquina do pfSense. Outro ponto bem legal que o pfSense tem é que ele tem muitos plugins. Se você baixar o pfSense e acessar lá a parte de plugins, você vai ver que tem muita coisa que você pode englobar novas funcionalidades para o teu firewall, que eles também não custam nada. Isso também é um ponto negativo que eu vou citar daqui a pouco. Mas, por agora, isso é um ponto bem legal, que você consegue englobar muitas funcionalidades novas ali. Então a gente tem um monte de funcionalidade ali, como load balance, a parte de VPN, a parte de roteamento, sem um custo elevado inicialmente. Tá, mas então se ele é isso aí tudo, se é muito legal, por que todo mundo não usa ele? Por que não é adequado para todo mundo? Então vamos falar um pouco agora dos pontos negativos, na minha opinião, desse firewall. Primeiro ponto negativo, hardware incorreto. Por quê? Como ele pode ser instalado em qualquer lugar, as pessoas costumam pegar aquela máquina velha que está jogada num canto lá, instalar o pfSense e deixar isso como o ponto principal da sua rede. Isso é óbvio que está errado. Por quê? Porque é uma máquina que vai ficar ligada 24 horas por dia e ela vai ser o ponto vital da tua rede. Ou seja, se cair, toda a tua rede cai. Então você não pode pegar qualquer máquina que você tem jogada, você tem que pegar um servidor que é específico para uso de 24 horas por dia. Então são diversas coisas que você tem que ter em mente e coisas que tem que ser consideradas pensando que esse vai ser o seu core da rede, vai ser teu ponto principal da rede. Então o hardware ele deve ser levado com muita atenção. Outra coisa, como qualquer um pode baixar e instalar, a gente vê muito problema também de configuração incorreta. Por quê? Às vezes o cara é iniciante, não entende muito bem de firewall, só que como ele vê que é muito fácil de mexer, muito fácil de instalar, ele acaba que ele sai oferecendo isso para outras empresas e acaba fazendo a instalação incorreta. A gente tem muita mão de obra não qualificada no mercado que faz a instalação e a configuração desse equipamento e acaba fazendo isso de forma incorreta. E acaba que a gente perde toda essa segurança que o firewall nos traz, justamente por esse tipo de configuração incorreta. Outra coisa, para você manter o pfSense atualizado, isso dá bastante trabalho. Bastante trabalho, quando eu digo bastante trabalho mesmo. Por que dá tanto trabalho? Porque não tem ninguém que mantém isso para você. Mesmo que seja lá, tenha uma empresa terceirizada, alguma coisa que faça a manutenção disso, normalmente ela vai cobrar caro. Por quê? Porque não tem uma empresa por trás, oficialmente, que mantenha esse serviço. Por exemplo, a gente tem na Fortinet um serviço chamado FortiGuard, que eles fazem toda a atualização das categorias de bloqueio, fazem toda essa parte. Mas o que acontece? Hoje, quando você vai bloquear lá, por exemplo, uma categoria no pfSense, quero bloquear a categoria redes sociais. Você tem que criar essa categoria, inserir os IPs dessa categoria, inserir lá os nomes de DNS lá que você quer bloquear. Você precisa fazer tudo isso. Ou você pode baixar listas da internet, esse tipo de coisa, mas isso não vem ao caso. De ambas as formas, a gente vai acabar tendo que estar atualizando isso frequentemente. Por quê? Porque os sites eles mudam, eles inserem um novo IP, eles inserem novos nomes. Tudo isso é algo que é praticamente vivo. Então, para você manter isso atualizado, manter os bloqueios funcionando, manter todas as suas regras funcionando, ele vai dar bastante trabalho. Outro ponto, então, que eu citei como positivo, que também pode ser negativo, são a questão dos plugins. Ou seja, como tudo isso é mantido pela comunidade, não tem uma empresa que atualiza os plugins, não fica verificando vulnerabilidades, não fica atualizando a parte de segurança dos plugins, a gente vê muito problema com brechas de segurança sendo atacadas nos plugins do pfSense. Por quê? Porque às vezes um plugin ele pode ficar lá meses sem ser atualizado
que os hackers eles podem descobrir alguma vulnerabilidade e usarem dessa brecha por meses. Se o teu equipamento não estiver atualizado, se o teu software não estiver atualizado, se os seus plugins não estiverem atualizados, você pode estar correndo um grande risco. E como eu disse, então, achar mão de obra especializada também para o PFSense acaba sendo um problema, porque não tem muito como você medir se o cara realmente sabe ou não o que ele está falando. Então, para você encontrar um cara às vezes que entenda bem do PFSense, que consiga fazer toda a configuração de forma correta, de acordo com os padrões de mercado, pode ser um problema, justamente por ele, qualquer um poder baixar e mexer e dizer que sabe ou não sabe. Vamos para a grande polêmica agora então. Por que eu acredito que ele deve ser utilizado só em pequenas e médias empresas? Eu falei aqui alguns pontos positivos, alguns pontos negativos dele. O que é o ponto principal aqui que eu acredito de que o PFSense não deva ser utilizado em empresas maiores, empresas grandes aí, acima de, sei lá, 80, 100 computadores? O PFSense hoje ele não tem uma empresa que mantém ele, justamente, ele é mantido pela comunidade, ou seja, não tem ninguém que se responsabilize caso ele deixe de funcionar, caso você precise de um suporte, tudo isso você vai ter que recorrer à comunidade para poder resolver o seu problema. E quando você é uma empresa grande, você tem muitos computadores dependendo da segurança, dependendo que a segurança funcione, que os recursos de segurança funcionem, você precisa de uma empresa por trás disso que vai te garantir que isso vai estar funcionando a todo momento. Se você tem um problema, você tem que ter uma empresa que você pode ligar, você pode abrir um chamado de suporte, por exemplo, uma empresa que vai te garantir que o teu recurso vai estar sempre atualizado, que todas as funcionalidades dele vão estar sempre disponíveis para você. É uma coisa que com o PFSense você não tem, ou seja, você tem que recorrer à comunidade, tem que recorrer a alguma empresa local, alguma coisa do gênero. Outro ponto aqui é que como ele é utilizado como, por exemplo, um roteador para redes pequenas, quando a gente vai para redes maiores, elas vão dependendo de funcionalidades um pouco mais específicas de roteamento. A gente tem, por exemplo, os próprios protocolos de roteamento ali que já não podem mais ser feitos pelo PFSense. A gente tem ali a parte de SD-WAN, ou seja, fazer um balanceamento ali dos seus links por aplicação, algo bem mais específico do que o próprio PFSense faz. O PFSense tem ali a parte de load balance, ou seja, eu tenho 2 links, eu vou mandar um tráfego para cada link para que isso fique balanceado, ou quando cai um link ele jogue automaticamente para o meu segundo link. Mas empresas maiores, conforme vai aumentando a complexidade da rede, isso deixa de ser atendido pelo PFSense e acaba tendo que ser atendido por equipamentos um pouco mais robustos. E o terceiro ponto aqui é que as empresas grandes elas precisam de uma empresa que faça um papel mais ativo. Como eu falei no PFSense, para você manter ele funcionando, manter ele atualizado certinho, isso te dá muito trabalho. E uma empresa grande, justamente por ela ser grande, ela não pode alocar uma equipe de TI para ficar atualizando um firewall ou alguma coisa do gênero. Ela precisa que o próprio firewall seja inteligente ao ponto de estar sempre atualizado, sempre se atualizando. Então, elas precisam de uma empresa que coloque um firewall ali, que essa empresa mantenha esse firewall sempre atualizado, mantenha suas regras atualizadas, mantenha suas categorias atualizadas, mantenha ele em constante evolução, ou seja, implementando sempre novas funcionalidades, e empresas que atestem que isso realmente funciona. E você? Conhece alguma empresa grande que utilize PFSense? Ou você também acredita que só pequenas e médias empresas devem usar? Você tem alguma experiência legal que você já passou com o PFSense ou alguma experiência ruim que já passou com o PFSense? Deixa aqui nos comentários, talvez outra pessoa pode estar passando pela mesma coisa e isso pode ajudar ela, beleza? Valeu!